Olá, bom dia. Bom dia, crianças. Vamos iniciar a nossa live do terceiro ano. Bom dia, Heitor. Vamos aguardar uns minutinhos para darmos início na nossa live, ok? Vamos esperando os amigos entrando. Já vamos começar. Olá, Lohane, sejam bem-vindos. Vocês estão ouvindo bem a Prof. Jô? Se sim, dá um joinha aí se o volume tá bom, se vocês estão ouvindo, ok? Só vamos aguardar mais uns minutinhos. A tia hoje já entra. Que bom. Nós vamos hoje começar lá em História, do volume 1, porque na última live a Prof. Jô não terminou a correção de História. Então nós vamos começar em História. Olá! Oi, oi! Quem está entrando? História, volume 1, página 28. Então, ainda no livrinho velho, História, página 28, que a Prof. Jô vai fazer a correção para darmos início na nossa aula, tá bom? Oi, Luan entrando. Maria. Sejam bem-vindos. Pega História. Hoje nós precisamos ter em mão os dois livros, tá? O volume 1 e o volume 2, porque ainda nós não finalizamos o volume 1. Então nós vamos começar a história no volume 1 e depois nós vamos para o volume 2. Combinado? Então hoje nós vamos usar os dois livros, certo? Gabi entrando. Muito bem. Enquanto nós vamos aguardando, a Prof. vai lembrando do nosso outro livrinho do Voe Alto, né? O primeiro aí vocês já fizeram, que era o menino que queria ser árvore. Página de História, Lohane, página 28 de História do volume 1, tá? Aqui, ó, do livrinho velho. Então, só lembrando que vocês precisam ler o livro. Quem quer lamber a panela? Ler o livro, fazer a ficha de leitura, porque depois vocês vão enviar para a Prof. Jô corrigir. Nós vamos combinar o dia e a Prof. Jô vai querer ler todas as fichas de leitura. Então vamos se organizando e fazendo, combinadinho? Oi, tudo bem? Gabi, Heitor, Maria, Lohane, vamos entrando, vamos fazer nossa aula. Tá? Vamos só aguardar mais uns minutinhos. Vamos pegando lá a História, o livro velho, página 28, para nós terminarmos a correção de História que nós não terminamos na live passada. Combinado? Oi! Que saudade que a Prof tá de vocês!
Povo bonito. Samuel entrou. Bom dia, Samuel. A Giovana entrou. Seja bem-vinda, Gê. Saudade. Quem está entrando, nós vamos começar em História, no volume 1, livro velhinho ainda, tá? História, página 28, a Prof. Jô vai começar com a correção. Combinado? Nós vamos usar os dois livros, o volume 1 e o volume 2. Combinadinho? Tem mais mamãe entrando ali. Pegando lá então, História, o livro antigo, página 28. Livro didático da capa amarela. Que saudade de vocês. Então vamos dar início à nossa live, ok? Qualquer dúvida vocês vão perguntando. Depois a Prof. Jô está à disposição, manda mensagem, liga se tiver alguma dúvida, que a Prof. vai mandar áudio, vai gravar vídeo para explicar melhor para vocês. Combinado? Então vamos lá. História, volume 1, página 28. Eu vou fazer a correção. Acredito que vocês já tenham feito. Então lá na página 28 de História, o eu cidadão, sim, mas nós não vamos na semana 5, pulou para a semana 6. Hoje a Prof. Jô Samuel vai corrigir a semana 4. Acompanhe a página que a Prof. Jô está falando aqui. História, página 28, porque eu tenho que corrigir com vocês, tá bom? Vamos lá então. Página 28 de História, eu cidadão. Número 1. Identifique um exemplo de patrimônio histórico. A Prof. Jô já explicou esse conteúdo e agora temos o exercício. Patrimônio histórico cultural no Brasil, conforme o indicado. Letra A. Relacionado pelo menos a algum bairro de uma cidade. Então, nas imagens anteriores, nós temos o exemplo da cidade de Ouro Preto, da cidade lá de Olinda, né? Tem cidades inteiras que são patrimônio histórico. Isso aí dá para fazer várias pesquisas, beleza? Letra B. Em forma de monumento urbano. Quer um exemplo de patrimônio histórico em forma de monumento? Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, o Arco da Lapa é um monumento histórico. Então, vocês poderiam usar esse exemplo, mas tem muitos outros que é só pesquisar também. Letra C. Verifique com o professor e os colegas as respostas para essas questões. Qual patrimônio histórico foi mais citado pela turma? Isso daí nós não conseguimos fazer, né? Porque nós não estamos juntinhos ainda. Número 2 da página 28. Número 2 da página 28 diz assim: sobre os espaços antigos da cidade, responda as perguntas. Letra A. Em sua opinião, qual deles deveria se tornar patrimônio histórico? E aí, aqui da nossa cidade de Campo Verde, isso é pessoal, cada um vai responder a sua pergunta. Qual patrimônio, qual parte aqui da nossa cidade deveria se transformar em patrimônio? Uma igreja, uma praça? Pensa aí, quem mora aqui há bastante tempo vai saber falar qual seria algo que poderia ser transformado em patrimônio histórico da nossa cidade, certo? B. E aí você vai ter que responder o porquê que você acha que determinado lugar tem que virar patrimônio histórico da nossa cidade, tá bom? Álvaro entrou, seja bem-vindo. Álvaro, estamos em História, do volume 1 ainda. Hoje nós vamos usar as duas apostilas, fazendo a correção de História, página 28, ok? Exercício 3. A respeito do patrimônio histórico e preservação, marca a alternativa correta. Primeira alternativa: todos os edifícios históricos podem ser demolidos para dar lugar a uma nova construção? Não, então não marca a primeira. Segunda:
Os espaços históricos precisam ser preservados? Sim, marca a segunda. Terceiro, existem patrimônios mundiais e patrimônios nacionais? Sim, certo. Então nós vamos marcar a segunda e a terceira, ok? Página 29, lápis na mão. Página 29 de história, lápis na mão. Quando diz lápis na mão, vamos lá que nós temos escrita pela frente. Número 1. Leia essas imagens, uma leitura visual. Eu vou olhar para as duas imagens. Letra A. Indique com lápis de cor vermelho a ilustração do espaço público. O espaço público, todos nós podemos usar. Então, vai pintar a bolinha do espaço público. O espaço público é aquele espaço lá em que tem os carros, os prédios. E aí está dizendo assim, pinte de azul o espaço privado. O espaço privado, por exemplo, é a minha casa. Todo mundo pode entrar? Não. Então, público vermelho e privado azul. Ok? Bem, pintou de azul, vamos para o número 2. O número 2, como as sílabas destacadas formam uma palavra que completa essa frase. Um bem histórico que nos permite conhecer o passado. É um, tá embaralhando. É um, quem colocou patrimônio, acertou. 3. Pinte as imagens que representam elementos históricos da nossa cidade. E aí, na nossa cidade tem uma construção como um coreto? Será que tem? Eu vou pintar esse. Na minha cidade tem placas nas ruas com o nome de outras cidades. Por exemplo, a minha rua chama João Pessoa. A minha rua está homenageando João Pessoa. Temos a rua Rio de Janeiro, temos a rua São Paulo. Então, na nossa cidade, tem ruas com nomes de cidade? Tem. Então, eu vou pintar as placas, ok? Página 30. É a última página aqui de História da Correção. Lá na página 30 de História, me diz assim. 4. Relembre o que foi estudado. Leia esta imagem que mostra uma área de Manaus, no estado da Amazonas. Então, aqui, nós podemos observar o quê? Nós podemos observar que são casas construídas na beira de um rio. Essas casas são construídas no chão. Observem essa imagem. Olha lá. São casas de palafitas. São casas construídas em cima de madeiras, de troncos de árvores que ficam suspensas no rio. Porque quando chove muito e vem muita chuva, muita água, o rio começa a subir. Para não chegar nas casinhas, as casinhas são mais altas para não chegar no nível do rio, para não alagar. Entenderam? Por isso que existe esse tipo de casas. Olha lá. Letra A. Em que local essas casas foram construídas? Em um aeroporto? Às margens de um rio? Sim. Em estradas asfaltadas? Não. Então quem marcou a do meio está certo. B. A maneira como essas casas foram construídas podem revelar informações sobre a história da cidade? Sim. Elas foram construídas, então eu sei que aí tem rio. Elas estão construídas na beirinha de rio. C. Por quê? Esperamos, olha aí. Por que você acha que elas foram construídas assim? Eles precisaram se adaptar. Tia Ange está entrando. Seja bem-vinda, Tia Ange. Bom dia. Saudades de você, minha loura. Então, eles precisaram se adaptar à natureza. Já que lá, quando chove muito, o rio sobe, eles precisaram pensar, não, então eu vou fazer uma casa alta, porque o rio pode subir, que a água não vai chegar dentro da minha casa. Então, eles se adaptaram à natureza, ok? E número 5. De acordo com o que você estudou, onde os antigos povos preferiam fundar as suas cidades, né? Olha lá. Lembra que eles buscavam fundar as cidades na beira dos rios? Por quê? Porque ali facilitaria a sobrevivência.
Na beira do rio eles pescavam, eles tiravam água para sobreviver, para irrigar a terra, para plantar, certo? Olha que importante. E a nossa cidade foi construída na beira de um rio? Foi fundada na beira de um rio? Onde que ela foi fundada? Isso aí vocês vão ter que pesquisar. Combinadinho? Beleza? E aí, história do volume 1 terminamos. Vamos para história do volume 2. História do volume 2, lá na página 1, olha lá, história do volume 2, história do nosso livro novo azul, que é a semana 4. A história da semana 4 é da página 1 a 5. Então, lá na página 3 eu tenho município, viver e conviver no campo e na cidade. Muitas famílias conseguem viver tanto no campo quanto na cidade. Estão na cidade durante a semana porque trabalham, os filhos estudam, e final de semana vão para o campo. Ou plantam, tem lavoura. Então vive na cidade, mas também vive do campo, ok? É verdade, tia Ange, nós estamos muito felizes com a participação deles, né? Assim dá para a Prof. João matar um pouquinho a saudade que eu estou desses pequeninos. Página 4, diga aí. Vamos começar então o nosso conteúdo lá na página 4, certo? História, livro novo, página 4. Você conhece a história dos saltimbancos? Então aí vai apresentar a história dos saltimbancos. Olha lá. Cachorro, a cidade ideal de um cachorro tem um poste por metro quadrado. Todos. E quem dera os moradores, o prefeito e os vereadores, os pintores e os vendedores, as senhoras e os senhores, e os guardas e os inspetores, fossem somente crianças. Olha que legal. E aí diz para nós o número 1, bem assim. De acordo com a leitura da letra da música, é a letra da música dos saltimbancos. Responda as perguntas. Letra A. Como que seria uma cidade ideal para cachorro? Uma cidade cheia de postes, não é verdade? Como seria uma cidade ideal para esses personagens? Aqui na música eles nos disseram que seria ideal uma cidade que só tivesse crianças. Vocês já pensaram isso? Que bacana! C. No texto, circule as palavras que indicam algumas pessoas que fazem parte dessa cidade. Então lá no texto aparece os moradores, os prefeitos, os varredores, os pintores, senhoras, senhores, crianças e inspetores. Então vocês têm que circular aí na letra da música essas palavras, ok? Página 5 de história. Como seria uma cidade ideal para você? Pensa aí. Isso é a opinião individual de cada um. Cada um vai responder a sua, ok? 3. Desenhe a sua cidade ideal e dê um título para o desenho. Então, daí depois vocês pegam a metade de uma folhinha sulfite, desenha a sua cidade ideal, cola um pinguinho de cola aqui em cima, assim, para depois, quando a Prof. Jô for corrigir, a Prof. Jô ver o desenho da sua cidade ideal. Combinado? Continuando. Lembrando que a página 5 faz parte aí da nossa semana 4, tá? Depois que desenhou e colou aí com o pinguinho, nós finalizamos a semana 4 e entramos na semana 6. Lembra que nós vamos pular a semana 5, porque a semana 5 é uma semana de avaliações. Então, nós pulamos a semana 5 direto para a semana 6, só para lembrar. E aí, na página 5, municípios, que espaço é esse? Nós vamos começar a semana 6, beleza? Fechamos história aqui. E aí, nós vamos lá para o português. O português, nós temos que fechar o português da semana 4. Voltamos para o nosso volume 1. Português, página 62.
Bora lá, a Prof. Jô vai esperar um pouquinho, ok? Vamos acompanhando. Português, página 62. Hoje nós já vamos terminar esse livro aqui, e aí nós não vamos mais usar ele. Só que vocês precisam guardar ele, porque depois nós vamos usar para correção, para estudar para as provas. Combinado? Então, olha lá, volume 1, português, página 62. A Prof. Jô na live passada já falou sobre isso daqui, que vocês precisavam na página 62 e 63 fazer as rimas do brinquedo em que vocês escolheram, fizeram as rimas e aí vocês precisavam criar a estrofe com 4 versos de um poema, dando um título, né? E aí vocês criariam aqui nessas linhas, ok? Página 64, depois que vocês fizeram isso, vocês precisam responder aqui, olha lá, sim ou não. Como que foi? Escrever o título do poema, sim ou não? Usaram letra maiúscula ou minúscula? Substantivo próprio, eu preciso usar letra maiúscula, não é verdade? Começar a minha estrofe com letra maiúscula. Escreveram 4 versos para a estrofe? Sim ou não? Utilizaram rimas? Lembra que as rimas são as palavras que combinam. Escreveram as palavras corretamente? Beleza? E aí nós fechamos a nossa semana 4 desse livro. Terminamos o nosso volume 1. Beleza? Vamos para português do nosso volume 2, do nosso livro lindo, azulzinho. Então, lá em português, volume 2, nós vamos começar a semana 6 da página 5. Olha lá. Vamos começar aqui. Português, página 5. Vou esperar um pouquinho, tá? Olha lá. Oi, Gabi, Álvaro. Volume 2, português, página 5. Olha lá o volume 4. Um mundo de histórias. Ai, já adorei, porque eu adoro histórias, né? Vamos lá, então. O que nós estamos vendo aí? Uma prof, né? Uma prof contando história, certo? E está contando história de um povo, não é? Temos aí um mapa, pessoas, animais. Vamos descobrir que lugar é esse. E temos crianças conversando e participando, assim como vocês, certo? Na página 6, temos lá, ó, diga aí, na página 6. Você conhece a África? Você conhece o continente africano? Já ouviu falar? É muito legal. Aí nesse QR Code, nós temos várias imagens bem legais que vai nos contar um pouquinho a história da África. Então a Prof. Jô precisa que vocês olhem com o celular do papai e da mamãe, quem baixou, ok? Olha lá, você conhece a África? Quem não foi, com certeza já ouviu falar, né? Então na África, nesse continente, tem várias cidades aí, né? E também tem vários tipos de animais, paisagens lindíssimas, ok? Temos que ler tudo isso daí para responder a página 7. O Prof. Jô vai deixar depois vocês lerem. E aí nós vamos lá, ó. Qual é o nome do continente representado na página ao lado? A África, certo? Analise a imagem, leia os textos do infográfico. Isso aqui é um infográfico, é um informativo para nós. Qual país você gostaria de visitar? Aí você que vai escolher, porque aí eu tenho Marrocos, Egito, Madagascar, África do Sul e Senegal. Qual desses 5 aí que eles estão nos apresentando que você, criança, gostaria de visitar? A Prof. Jô gostaria de visitar Madagascar. Adoraria conhecer Madagascar, tá bom? Tiana está falando aí que qualquer pergunta pode ir perguntando. Prof. Jô para, responde, a gente retoma, ok? 3. Das informações que você acabou de ler, o que mais te surpreendeu? O que mais você gostou? O que mais chamou a sua atenção?
tá bom? E o que mais você gostaria de saber? 4. Você conhece mais alguma curiosidade sobre o país da África? E aí, conhece ou não? Você conhece mais coisas que nós não temos aqui nesse infográfico? Beleza? Clique no texto, conto. Ainda estamos na página 7. Quem está entrando aí agora, página 7, volume 2, o livro novo, português. Clique no texto, conto. Desde muito tempo, as histórias do continente africano são repassadas de geração em geração. Muitas delas são recontadas até nos dias de hoje. É o caso do conto que você vai conhecer agora, ok? Aí vai nos apresentar o conto A Lebre e o Gênio da Selva. Não é a lebre e a tartaruga, não é a fábula. É um conto, A Lebre e o Gênio da Selva. É um conto bem grande que você pode pedir ajuda de alguém para ler com você, tá bom? Então é preciso ler o conto inteiro. O Prof. Jô não vai ler agora aqui, porque senão não dá tempo de ir para as outras disciplinas. Então vocês vão ler o conto, né? Página 7, página 8, página 9 e ele acaba lá na página 10, ok? Nós estamos na página 10. Ô Nicolas, é a live do 3º ano, amor. Tá bom? Agora é a live do 3º ano, meu gato. Beijo. Leu as 3 páginas? Na página 11, nós vamos responder as perguntas que vem aí sobre o texto. Pergunta de número 2. Quem são os protagonistas desse conto? Protagonista são os personagens principais. Lá no título eu já sei quem são eles, né? A lebre e o gênio da selva. Esses são os principais. Não quer dizer que apareçam outros, que no decorrer do conto vocês vão ver que aparecem outros, mas os principais são os 2, a lebre e o gênio da selva. Número 3. Que outros personagens aparecem na história? Quem já leu vai ver que aparece o passarinho, antílope e a serpente. Então nós temos mais 3 outros personagens que aparecem nesse texto aí, certo? E aí vocês vão enumerar as frases de acordo com a ordem dos acontecimentos do conto. Para fazer isso, vocês precisam ir usando o conto para acompanhar. Por exemplo, o primeiro quadrinho não começa assim, a lebre trouxe o gênio. Vamos ver aí qual que vai ser o primeiro? O primeiro, número 1, será lá, ó, o 3º quadro. A lebre decidiu procurar o gênio da selva. Esse é o número 1. Número 2. A lebre fechou a cesta cheia de passarinhos. Número 3. A lebre se encontrou com o antílope fêmea. Número 4. A serpente se alongou inteirinha ao lado do bastão. E número 5. A lebre trouxe para o gênio a cesta cheia de passarinhos. A cabaça repleta de leite de antílope e uma serpente do tamanho do bastão. Então a prof já deu aí as dicas, tá bom? Se não conseguiu completar, depois vocês voltam lá no vídeo dessa live e façam, vai fazendo, pausando, combinado? Tá bom? Vamos lá então, número 5. Por que a lebre foi procurar o gênio da lâmpada? Quem leu o texto já descobriu, né? Porque ela tinha o desejo de se tornar o animal mais esperto da selva. Por isso que ela foi procurar o gênio. Número 6. Que desafio o gênio propôs à lebre? E aí? Que enchesse a cesta de passarinhos. Cada um vai responder do seu jeitinho. Número 7. Para cumprir o desafio proposto pelo gênio da selva, a lebre precisou contar com a ajuda de alguns animais, certo? Que estratégia ela usou para isso? Como que ela fez para conseguir essa ajuda, né? A lebre seguiu a mesma estratégia do gênio. Ela desafiou os outros animais. Desafiou como? Hein? E aí foi a maneira que ela encontrou para conseguir o que ela queria, certo? Continuando. Na página 12, na letra B, página 12, letra B, está lá. Quais foram os argumentos
argumentos que a lebre usou para convencer cada animal a ajudá-la. Copie as falas da lebre no espaço adequado. Vocês vão voltar no texto e vão copiar o pedacinho que responde. Primeiro dos passarinhos. Diz assim: mas é impossível. Vocês não conseguem ser um cesto tão grande. Está lá no texto. Lá da antílope. O espacinho da antílope é aí, ó. Não, você não tem leite suficiente para encher essa cabaça. Olha os desafios dela, como ela foi esperta. E da serpente, olha o último desafio que ela lançou aí. Alguém me disse que você era tão comprida quanto este bastão, mas não sei se você é menor. Tá vendo que esperta? Tá aí, Prof. Jô deu as 3 respostas, ok? Número 8. Por fim, página 12, exercício 8. Por fim, a lebre conseguiu cumprir o desafio do gênio da selva. E aí, ela cumpriu ou não? Daí vocês vão pintar lá no texto o parágrafo que diz se ela cumpriu ou não. Sim, ela conseguiu, ela cumpriu esse desafio, certo? E a 9, o último exercício dessa página. No final, qual foi a resposta do gênio da selva ao pedido da lebre? E aí, o que ele respondeu? O que será que ele respondeu? Né? Que a lebre era muito astuta, ela era muito esperta e ele conseguiu entender todos os argumentos e ela se tornou o mestre do próprio gênio. Então ela conseguiu, porque ela foi muito esperta, certo? E agora nós finalizamos o português e vamos lá para matemática. Matemática, página 14, 15 e 16. Então, matemática, página 14, que a Prof. Jô mostrou na live passada. Ó, volume 1, o livro novo, matemática, página 14. Prof. Jô vai esperar para todo mundo chegar lá, combinado? Qualquer dúvida vão perguntando. Aí tem um jogo, detetive dos números, que vocês precisam arrancar essa tabelinha aqui para jogar. E depois a gente pode usar essa mesma tabela para responder as perguntas da página 15 e 16. Então vamos lá fazer. Prof. Jô espera que vocês já tenham jogado aí com a família, com os irmãos, tá bom? Então nós já vamos lá corrigir a página 15 e 16 da semana 4. Página 15. Diz assim, ó, o balãozinho. O número que você escolheu é maior do que 1950? Ele está fazendo a pergunta. E ela disse que não. Primeira bolinha verde da página 15. Quais perguntas você faria para descobrir o número que Magali escolheu? Ah, tem um monte de perguntas, né? É um número par? É um número ímpar? Né? É uma dezena? É uma centena? É uma unidade? Então tem muitas perguntas que você pode fazer aí para descobrir, ok? Lápis na mão. Vamos lá. Página 15, exercício de número 1, certo? Magali quer descobrir o número que José escolheu. Preste atenção nas perguntas e respostas para ajudá-la e observe os números do quadro do jogo. Olha lá. Primeiro balãozinho aí da Magali. O número tem 2 algarismos na ordem da unidade. Então eu sei que lá na unidade tem o número 2. E ele disse, o José disse que sim. Quais números Magali deve circular? Então presta atenção. Por que nós vamos usar aqui a tabela que nós usamos no jogo? Acha lá na ordem da unidade quais números tem 2 na unidade. Qual é a sequência aí? Está na horizontal? Está na vertical? E aí nós vamos encontrar lá, ó, na segunda coluna. Olha aqui, na segunda coluna, os números que tem 2 na ordem da unidade. Então a resposta da A será
1902, 1912, 1922, 1932, 1942, 1952, 1962, 1972, 1982 e 1982. São esses números aqui que terminam, que tem na unidade o número 2, ok? Certo? Continuando, o outro balão aí da Magali diz assim, na página 15: ele é maior que 1952? E o José disse para ela que sim, que ele é maior que 1952. Página 16. Viramos a página 16, letra B. Em quais números Magali deve ter marcado? Se ele disse lá, se ela perguntou se era maior que 1952, ele disse que sim, então ela vai começar a marcar os que são maiores. Ela marcou quais números aí, terceiro ano? Número 1902, 1912, 1922, 1932, 1942 e 1952, ok? Estão entendendo? Continuando, letrinha C. Quais números sobraram? Ótimo! Se ela marcou esses aí na letra B, os que sobraram, tá fácil, né? 1962, 1972, 1982 e 1992. Olha que fácil. Letra D, da página 16. Ela perguntou se nesse número tinha algarismos repetidos e José disse sim. Aí vocês precisam olhar lá qual é o algarismo que se repetem. Sabe qual é? Quem já fez já descobriu. O número 1992. Tem dois algarismos que se repetem aí. O 9 e o 9. O 9 que está na ordem da dezena e o 9 que está na ordem da centena. Então a resposta da letra D, número 1992. Parabéns, Álvaro! O prof está adorando a participação de vocês. Continuando, número 2, da página 16. Leia a pergunta que Cláudia fez para descobrir o número escolhido por Pedro. Use o quadro numérico do jogo, esse aqui, para ajudar nas respostas. A pergunta dela foi assim: o número que você escolheu está na sexta linha do quadro? Qual que é a sexta linha do quadro? E ele disse que sim. Letra A. Escreva quais números do quadro pode ser o número escolhido por Pedro. Quais são os números da sexta linha? Olha lá, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960. Todos esses aí são as possibilidades. E ela continua. Esse número é maior que 1955? E ele disse que sim. Então é maior que 1955. Quais são os números maiores que 1955? Coloca lá. 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960. Essa daí é a respostinha da letra B. São esses os números. Letrinha C. Quem está entrando aí, seja bem-vinda. Nós estamos aqui, ó, volume 2, matemática, página 16. Ok? Finalizando a semana 4. Letra C. Escreva uma pergunta para a Cláudia fazer para o Pedro e chegar mais próximo de descobrir o número que ele escolheu. Então tem um monte de perguntas aí para nós fazermos para o Pedro, não é? Eu posso perguntar para ele: é o maior número da linha, da sexta linha?
Está entre o número 1956 e 1958? Então, tem várias perguntas que nós podemos criar para facilitar aí. Número 3, exercício de número 3, página 16. Escreva com palavras o menor e o maior número do quadro. Beleza! O maior número do quadro é o último. O maior número do quadro, 2.000. O menor número do quadro, o primeiro, certo? Olha lá, o primeiro é o 1901. Álvaro, a pergunta é sua. Os algarismos se repetem? Em qual das perguntas? Que você está perguntando isso para a prof. Lá no número 1, a letra D, o algarismos que se repetem é 1992? É essa a dúvida? Isso. Aí no número 3, do exercício 3, o maior número é o 2000 e o menor número, o 1901. Preste atenção que nós temos que escrever com palavras, ok? Belezinha? Terminamos a semana 4. E aí, essa semana, nós já começamos a semana 6. A semana 6 está aqui no decompondo e compondo, tá bom? A semana 6 vocês vão fazer e depois nós corrigiremos, certinho? Muito fácil e legal. Agora, nós vamos para ciências. Isso aí. Da letra C, meu amor. Ah, tá. A letra C, a prof vai responder. A letra C, escreva uma pergunta. Aí você vai colocar uma pergunta para Cláudia, tá bom? A pergunta para Cláudia você pode inventar. É o maior número da sexta linha? Está entre o número tal? Você vai criar. Você vai usar a sua criatividade, ok? Tia Jaque está entrando. Seja bem-vinda, Tia Jaque. Saudades. Ok? Mais alguma dúvida? Podemos ir para ciências. Quem está entrando agora? Volume 2. O livro novinho. Já encerramos esse livro aqui. Agora vocês precisam guardar aí em casa com carinho, tá? Beleza? A prof respondeu a sua pergunta, Álvaro? Tá respondido? Tá com dúvidas? Ah, ok, então. Disponha. Vamos lá para ciências. Ciências. Semana 4, não tínhamos exercícios, mas tínhamos um conteúdo aí sobre as características do som. Ciências, volume 2, página 10. Ok? Semana 4, página 10, 11 e 12. Prof. Jô vai explicar aí para vocês. Combinadinho? Ciências, então. Características dos sons, né? Os sons que você já estudou são vibrações que chegam até nós. Então, as características do som, eu tenho características acústicas. Essa acústica é as ciências que estudam o som e as características diferentes dos sons, combinado? E aí nós temos a intensidade fraca e a intensidade forte. Olha lá, como que eles definem aqui, ó. A intensidade, também chamada de sonoridade, é usada para definir se o som é forte ou fraco. Se ele é fraco, ele tem baixa intensidade. Se ele é forte, ele tem alta intensidade, ok? Por isso que tá aí o exemplo dessa caixa de som. Com certeza essas vibrações fortes é porque ele está com uma forte intensidade. Por isso que treme, que vibra, certo? Olha lá o tom, ainda na página 10. O tom é a característica que nos permite diferenciar e classificar um som considerando a sua altura. Se esse som é grave ou agudo, entendeu? Quando ele é grave, ele é grosso. Quando ele é agudo, ele é fininho, tipo a voz da Prof. Jô,
a voz da Prof. Jo é aguda, é fininha, certo? Esse é um exemplo. Olha lá, o som de uma tumba é grave, pois suas vibrações são lentas. Já o som do violino tem um tom mais agudo, porque suas vibrações são mais rápidas. Então, diz aí, ó, temos aí os dois exemplos. Podemos até escrever em cima da tumba aí, ó, tom grave, vibrações lentas. Em cima aí das vibrações do violino, tom agudo e vibrações rápidas. Combinado? Página 11 de Ciências. O timbre, olha lá. O timbre, conseguimos identificar quando uma mesma música é cantada por pessoas diferentes, porque cada um tem um timbre. Em uma banda, ao tocar uma mesma música, cada instrumento emite a nota musical. Um instrumento é diferente do outro, um instrumento emite um som diferente do outro. Ok? Estão acompanhando? Continuando. Olha lá. Ou seja, formatos de ondas sonoras diferentes, isso nos possibilita diferenciar cada instrumento ao ouvir a canção. Então, quando nós ouvimos uma canção, nós sabemos se é o violão que está tocando, se é um teclado, não é? Se é uma guitarra, se é uma bateria, porque cada um tem um timbre diferente, certinho? Página 12 de Ciências, reflexão dos sons. E aí, nós vamos ver o eco, olha lá. O menino fala e as ondas sonoras linhas brancas são refletidas na parede e volta para ele. É quando dá eco. Quando eu digo algo e ele se propaga no ambiente onde eu estou, ele se repete, certinho? Você sabia? Olha que curiosidade bacana. Você sabia? Alguns animais, como os morcegos, utilizam a ecolocalização para se orientar e encontrar suas presas. O morcego emite sons muito agudos, os quais não conseguimos ouvir, que são refletidos no corpo da presa e voltam para eles, como ecos. Analisando a direção das ondas sonoras refletidas e o tempo que ele leva para captá-la, o morcego identifica onde a presa está. Ele usa o eco para descobrir onde a presa está. Olha que bichinho esperto, certo? Então aí, na página 13, nós temos um eu cientista. E aí nesse eu cientistas aparecem alguns instrumentos musicais que vocês podem estar confeccionando em casa e mandando foto para a prof. Prof, eu tenho que fazer todos? Não, escolhe um, usa o que você tem aí em casa. Olha lá, tem o chocalho, tem o gongo, que você vai usar uma colher de pau e uma bacia aí de lata. Na página 14, temos o violão de elástico, tá vendo? Tem 3 opções. Você pode escolher uma delas, fazer aí na sua casa. Esses instrumentos nem precisam da ajuda de um adulto. Facinho, crianças de 3º ano são espertas para conseguir construí-los. E aí manda uma foto para a Prof. Jo, né? Ou manda lá no Insta e marca a história. Já pensou que legal? Manda no Insta da escola, marca a escola para a gente publicar. Já pensou que bacana? Tá bom? É um desafio. Quem conseguir fazer, tá ok, tá? Não vale nota nada. É um desafio. Quem quiser construir aí em casa e mandar para a prof vai adorar ver. Combinadinho? E aí nós temos lá na página 14, depois que vocês confeccionarem, temos aí instrumentos, chocalho, gongo e violino. Como são reproduzidos? Depois nós vamos responder, ok? Agora nós vamos lá para a página... nós vamos lá para a geografia do volume 2. Em geografia, na página 10, geografia, página 10, vou esperar um pouquinho, volume 2,
Geografia, página 10. O Prof. Jô está indo um pouquinho rapidinho para conseguir passar por todas as disciplinas, tá bom? Já vimos português, história, matemática, ciências, agora é geografia. Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof, que a prof estará respondendo vocês. Combinado? Geografia na prática. Então, geografia volume 2, página 10. Observe este mapa. Olha esse mapa. Tenho aí nesse mapa, Brasil, principais produtos agrícolas. É o título do meu mapa, certo? Oi? A Clara está entrando. Oi, Clara, seja bem-vinda. Estamos em Geografia, volume 2, página 10. Então, aí esse mapa me apresenta o título, as informações que estão na legenda, olha a setinha, as orientações, as localizações do espaço que está na rosa 200, a escala, que indica às vezes o tamanho de lugar, né? A fonte, de onde ele foi retirado. Isso aí nós vamos trabalhar muito mais depois. O Prof. está dando só uma pincelada para vocês saberem o que é isso aí nesse mapa. Combinado? Página 11 de Geografia. Vamos fazer a correção. Com base no mapa, responda as questões a seguir. Letra A da página 11. Estão acompanhando? Geografia, página 11, letra A. Qual é o título do mapa? Fácil. Título do mapa, Brasil, substantivo próprio, letra maiúscula, principais produtos agrícolas. Esse é o título. Quem já fez acertou, está de parabéns. Letrinha B. Que produtos agrícolas são cultivados no estado onde você mora? Quais são os produtos agrícolas cultivados aqui no Mato Grosso? Nós precisamos ir lá no mapa, encontrar o nosso estado. Olha lá o nosso estado. MT, Mato Grosso. Quais são as imagens dos produtos agrícolas que são produzidos aí? Olha que bacana. Então, aqui no nosso estado, no Mato Grosso, produzimos abacaxi, café, algodão, cana-de-açúcar, milho, feijão, soja e arroz. 8 produtos nós produzimos no estado do Mato Grosso. Olha que legal. Letrinha C. A cana-de-açúcar é um dos principais produtos agrícolas cultivado em nosso país e serve de matéria-prima para a usina de açúcar. Então, com a cana, que é a matéria-prima, eles utilizam para fazer o açúcar e o álcool. Pinte no mapa os estados brasileiros onde esses produtos são cultivados. Então, você vai escolher uma cor e pintar lá no mapa todos os estados que produzem, que cultivam a cana-de-açúcar. São bastante. Por exemplo, vai pintar Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Sergipe. Todos esses estados que a prof falou são os estados que vocês vão pintar no mapa que produzem cana-de-açúcar, que cultiva cana-de-açúcar, certo? E letra D. Circule na legenda do mapa 5 produtos agrícolas que consumimos por você e sua família. Achem no mapa quais são os produtos que vocês consomem. Arroz, feijão, açúcar, milho, né? Depois, analise o mapa e registre os estados brasileiros onde esses produtos são cultivados. E aí vocês vão marcar aqui. Ah, é o milho? O milho é cultivado em quais estados? Ah, é o arroz é cultivado em quais estados? E vocês vão colocar aí, certinho? Vamos brincar. Que tal? Vocês adoram, né? Terceiro ano adora brincar com a Prof. Jô. Então, lá na página 11 de Geografia, vamos brincar? Diz assim: escreva nos quadrinhos a primeira letra do nome de cada figura e descubra o tipo de agricultura responsável pela maior parte da produção de alimentos no Brasil. Então, eu tenho aí o feijão. O feijão começa com a letra F, coloca F lá. Depois eu tenho o arroz começa com a letra A, então eu já formei Fá. Depois eu tenho o milho, que começa com a letra M, já está escrito I lá, então Fá, Mi. O L de laranja,
Parece o I de novo. Família, o A de abacaxi. Familiar e o R de repolho. Familiar. Então, responsável, a agricultura familiar é responsável pela maior parte dos produtos de alimentos do nosso Brasil. Temos 5 minutos, né, tia Angie? Fechamos a correção da semana 4. Pulamos a semana 5 e vamos para a semana 6. A semana 6, entramos lá na página 12 de Geografia. A semana 6 vai nos falar aí um pouquinho sobre a pecuária, né, intensiva e extensiva. Alguma dúvida até agora? Se alguém tem dúvida, pode ir mandando as perguntas que a Prof. Jo vai respondendo. Combinado? Ou depois manda mensagem que a Prof. Jo auxilia, tá? Não pode ficar com a dúvida, certo? Então, olha lá. A pecuária é outra atividade característica do campo, certo? Ai, que bom, Lohane. Então tá entendendo tudo, né, princesa? Esses alunos são muito dedicados. Esse tipo de atividade econômica se dedica à criação e reprodução de animais. Então, a pecuária, ela cuida dos animais, da criação e reprodução dos animais, que são utilizados para a produção de alimentos e matéria-prima das indústrias. Lá no campo, o gado pode ser criado de uma maneira intensiva. Intensivo quer dizer o quê, prof? Álvaro, Geografia, página 12, tá bom? Página 12, pecuária. Intensiva, esse gado é criado fechadinho. Ele recebe tratamento de veterinários e alimentos como ração ou a pastagem cultivada. Já a pecuária extensiva, esse gado é criado solto no pasto. Ele é livre, ele come pasto, né? É mais simples. Geralmente, ele come até a pastagem, a graminha natural dos pastos, certinho? Página 13. Olha lá. Você sabia? O Brasil tem um dos maiores rebanhos. Que imagem é essa daí? De gado do mundo. Na pecuária extensiva, as técnicas de criação de gado são simples. Olha aí, tem a foto dos animais lá pastando e comendo a pastagem natural em Minas Gerais, certinho? No campo, há também criação de aves, que é a avicultura, peixes, piscicultura, abelhas, apicultura. E aí aparece todas elas. Nós vamos encerrar a nossa live. Obrigada, a Prof. Jo fica agradecida pela participação e muito feliz. Tô morrendo de saudade, tá bom? Até a próxima. Prof. ama vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus.